Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu sou Paula Cabreira e a gente está voltando com mais uma edição do JNC Podcast. Agora, passou política, tudo resolvido. Vamos começar a trazer para que vocês conheçam melhor empresários da Grande ABC que vão falar sobre os seus negócios. E hoje a gente está com um pessoal aqui, um casal muito especial, que é o Everton Rupp e a Daiane Costa Rupp, que abriram na cidade de Mauá um novo conceito quando a gente fala de atendimento para famílias. É o que mistura uma casa de brincadeira com um espaço de bem-estar. E eles vão falar sobre hoje pra gente aqui sobre o Family Heaven. Sejam bem-vindos, então. Daiane, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar aqui, viu, Paula? Muito bom estarmos aqui, né, amor? Muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu tô conhecendo o Everton. A Daiane eu já tinha conhecido, vocês sabem, eu falo sempre aqui pra vocês. Eu sou mãe, uma mãe super coruja. Então, eu já conheci o espaço da Daiane. É um lugar incrível, maravilhoso. Para quem quer, por exemplo, um dia de folga, quando tá no meio das férias, ou mesmo durante a semana, tem sempre oficinas com as crianças na parte da tarde, tem na parte da manhã também, tem que conversar para saber quando tá acontecendo. E a gente vai passar aqui um pouquinho para que vocês conheçam mais um pouquinho da ideia do Family Heaven. Vamos lá, Raul? E aí vocês abriram o espaço no final do ano passado? Isso mesmo, Paula. Foi em novembro do ano passado. Super recente, aí 5 meses, né? Nós somos um bebê. Então aí, ó, estão as oficinas, vocês têm oficina de música, tem oficina de gastronomia infantil, yoga para as crianças. A gente trabalha, na verdade, em 2 pilares, né? O pilar criança, que aí nós vamos desenvolver cursos, oficinas, atividades direcionadas às crianças. Uhum. E aí a gente trabalha com um pilar também adulto, que é onde entra a família como um todo. Aí, Paula, falando sobre adultos, nós temos tudo que se refere à saúde e bem-estar. Então, massagem, pilates, yoga agora para adultos nós teremos também, toda a parte de cuidado e bem-estar, estéticas também. Manicure, pedicure. Exatamente, podologia. Reflexoterapia. Por quê? Nós entendemos que a família ela precisa ser trabalhada no todo. Não tem como eu trabalhar só a criança se eu não desenvolvo também essa parte de cuidado e bem-estar da família, do adulto. E é interessante a gente falar, porque como eu disse, né, como mãe a gente tem muito essa vivência. Às vezes a gente precisa fazer a unha e não consegue, porque a gente não tem com quem deixar a criança. Aí a criança tá aqui, você tá segurando a criança aqui com uma mão aqui na manicure. Exatamente. Então a ideia é de você ter um espaço para criança, onde tem brinquedos, onde tem monitoria, enquanto você faz o serviço, você consegue integrar. É isso. Exatamente, Paula, é exatamente isso. A ideia é a mãe poder ter o seu tempo. E, enquanto isso, nós vamos ter profissionais, recreadores, com uma programação semanal, que inclusive difere semanalmente, direcionada àquele grupo de faixa etária. Essa é a nossa proposta. E aliás, esqueci de falar 2 coisas super importantes que a gente tem também, Paula. Atendimento psicopedagógico e psicológico, tanto para crianças quanto adultos. E a gente tem também uma cafeteria, que eu acho que você conheceu, maravilhosa. né? Vou trazer, inclusive, o pessoal aqui do Becas, né? Exatamente. O Becas Café, que é o nosso parceiro lá no Family, está no mesmo polo. E o Becas, na verdade, é aquele refúgio. Quando a pessoa vai ao Becas, eu acho que já dá para perceber assim que entra, que é uma cafeteria diferenciada, tem uma pegada e uma proposta diferenciada para trazer toda essa nossa ideia de cuidado e bem-estar. Não, e gente, aí eu levei a Isabela na aula de circo que teve, né, foi uma apresentação de circo no dia do circo, deixei com a Daiane lá dentro, falei, Daiane, eu vou deixar aqui e vou tomar um café. Não voltei, né? Não. A gente não volta, a criança fica tranquila lá. Exatamente. E a mãe, acho que foi a primeira vez em muitas semanas que eu tomei um café com calma e tranquilidade, gente. Exatamente. É sobre isso. Teve um relato de uma mãe, eu acho que eu posso falar aqui, que ela é super parceira nossa, mamãe Vanessa, e ela, quando ela deixou o filho com a gente e fez uma massagem, ela saiu emocionada. E aí ela me parou no corredor e falou assim, Dai, eu só preciso te falar uma coisa, agora eu entendi. Entendeu o quê, Van? Eu entendi o propósito do Family. Porque estar aqui relaxando,
E de relance, ouvir o meu filho rindo, numa brincadeira, isso até me arrepia, gente. Ela falou, é sobre isso. Eu nunca pensei que eu poderia ter um espaço onde eu consigo me cuidar enquanto meu filho é cuidado. Incrível. E aí foi o que vocês disseram, né? Que já disseram pra vocês que vocês têm que patentear essa ideia. Porque nós temos casas de brincadeira, nós temos espaços de bem-estar, mas um lugar que une isso, como o Heaven, é o primeiro que você tem notícia. Sim. Ainda não. Pelo menos que conhecemos, ainda não. E fiquem tranquilos, vamos patentear a ideia. Estamos aí. E assim, a gente veio para ficar, viu, Paulo? Assim, primeiro, o Family ele surgiu de uma necessidade, né? Quando eu sou pedagoga de formação e viajei, trabalhei inclusive viajando o Brasil, conhecendo diferentes realidades de escolas, principalmente do setor privado, mas também tenho uma imersão em escolas públicas. Uhum. E a gente vê uma grande lacuna quando nós falamos da criança, mas muitas vezes essa lacuna ela vem dessa questão família. Por N questões. Sim. Não dá pra gente culpar a mãe, o pai. Enfim, a sociedade mudou, gente. Ponto. A sociedade mudou, nós estamos aí trabalhando loucamente. E hoje existe uma escassez de espaços que valorizem o tempo em família. Existe essa escassez. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente falou, legal, você monta um espaço para criança, mas e o pai? E a mãe? E os responsáveis, como a gente cuida dessas pessoas? Porque a gente acredita muito nisso, né, amor? Um adulto bem cuidado, uma criança bem cuidada. Sim, Um adulto saudável, principalmente no âmbito mental, a saúde. Isso reflete na criança também. Então, vem disso, né? E também, olha que interessante, há vários relatos, quando a gente fala, de crianças que estão resgatando a infância. Tem crianças lá que não sabia nem o que era pular corda. Olha que interessante. É muito estranho, né? A maneira como tá todo mundo na tela hoje, né? Exato. Esse é um grande desafio dos pais. Sim. Tirarem as crianças das telas. Como é que eu vou fazer isso? Lá é o lugar certo. Sim. A gente tem muito, é um dos nossos pilares também, a gente fala muito sobre o uso excessivo de telas, e assim, não sendo, né, a tela não, nada disso. A gente sabe que hoje não dá para proibir, para desvencilhar, porque faz parte do mundo, né? O nosso mundo hoje é tecnológico, mas a questão é a dosagem, a questão é o onde, o como, o quando, enfim. E isso não dá para ser feito em casa muitas vezes, porque até pela rotina dos pais. Mas isso a gente consegue fazer no espaço. Então eu brinco que as únicas telas que existem lá são os monitores, que a gente acompanha as atividades que estão sendo feitas. Mas lá, exatamente esse é o nosso propósito, é o resgate da infância, são as brincadeiras de rua, são atividades para trabalhar o desenvolvimento das habilidades da criança em todos os âmbitos, e é isso que a gente tem feito. Então, graças a Deus. E todas as brincadeiras, elas são pensadas em cunhos pedagógicos. Sobre exatamente isso que ela falou, sobre o resgate da infância, o porquê que está sendo feito aquela brincadeira, tudo com um propósito. Claro. Então, você entra naquele lugar, a criança, ela respira um propósito de saber, de vivenciar, de aprender, principalmente. Não, e é muito bacana, porque como eu disse, eu já levei a Isabela. Na verdade, eu tava aqui, gente, na época da campanha eleitoral, liguei pra Daiane e falei, Daiane, tem um podcast pra gravar, posso deixar? E ela nem olhou pra trás. Quando eu voltei, eu tive que ficar esperando porque ela não queria ir embora. Então, é aquela coisa de mesmo a criança que chega lá pela primeira vez, se sentir realmente muito acolhida, né? E eu vi perfeitamente, porque a gente fala muito sobre, por exemplo, primeira infância, segunda infância, e a Isabela tá bem naquela lacuna de mudar para a segunda infância, que ela acabou de chegar agora no ensino fundamental. Mas, quando eu cheguei lá, vocês deixaram ela se acertar no grupo que ela se sentiu melhor, né? Exatamente. Então, é realmente essa coisa de respeitar o espaço da criança, deixar que a criança também se reconheça ali no ambiente. Isso não é qualquer lugar que faz, gente. Não faz. Então, vamos lá. Ó, o Family Heaven está em Mauá. Eles estão bem próximos ali do Colégio Monsenhor, da Matriz, na Rua Sorocaba, no número 35. Ao lado ali da Ucfarma também, né? Então, uma excelente localização,
fácil de parar também, né, Sim, amor? bem Então, tranquilo. Pra quem quiser saber mais, como é que a gente faz? É o @Family Heaven, é Espaço isso? Family Heaven. Espaço Espaço Family Family Heaven. Heaven. Aí vocês vão dar lá uma olhada. E aí, como é que foi? Como é que foi essa ideia? Porque, gente, a Daiane falou, ela é pedagoga formada pela USP. E aí você teve trabalhou anos em grandes escolas. E aí teve esse momento de enfrentamento quando a gente percebe que trabalhando para os outros, nós nunca seremos realmente a coluna Valemos. central ali do que realmente importa e não seremos necessariamente preenchidos com aquilo que precisamos. E aí você teve essa ideia de abrir esse espaço. Como é que foi que chegou isso para você? tá? Eu falo, Paulo, que assim, a ideia veio de fato de uma demanda versus um propósito. Se me perguntassem alguns anos atrás, você sempre sonhou em ser empreendedora? Eu diria não. Diferente do que muita gente, né? Eu sempre quis empreender. Não era o meu caso. Mas, quando a gente conhece diferentes realidades, diferentes regiões, você amplia a sua bagagem cultural, a sua bagagem, enfim, né, repertório, numa proporção que você fala, é injusto guardar isso só para mim. É um pouquinho disso. Eu sempre fui formadora de professores, essa é a minha maior aí experiência. E além disso, sempre coordenei escolas também, tenho uma experiência grande sobre unir, porque enquanto gestora de projetos que sou também, unir o útil ao agradável. Eu falei, peraí, o projeto ele existe essa demanda, vamos unir os dois e vamos ver o que dá. Mais ou menos foi isso. E começou de uma, né, de algo que a gente foi rascunhando até sair do papel propriamente dito, entendendo que, por exemplo, em Mauá, eu sou mauaense, nascida, criada em Mauá, e aí Mauá ainda tinha uma escassez maior. Muito grande. Porque espaços como esse não existem em Mauá. A gente entende que em outros lugares, São Paulo, inclusive, tem muitos semelhantes, mas nada dessa forma e muito menos na nossa cidade. Então, por que eu vou investir lá fora se a minha cidade precisa desse trabalho? E aí as pessoas têm muitos preconceitos em relação à nossa cidade, em relação a Mauá, mas eu falava, se tiver um lugar que eu vou abrir um espaço, será lá. Porque eu quero que dê certo lá para uma futura expansão. Então, foi daí, né, amor? O sonho começou daí. Um pouco, o pessoal me chamava de louca no começo. Imagina! Louca era pouco. Pelo amor de Deus. As pessoas entravam lá e não conseguiam visualizar quando estava em reforma, né? Exatamente. Não, mas vocês estão falando que aqui vai ter uma cafeteria? Vocês estão falando que aqui vai ter um brinquedão? Vocês estão falando que aqui vai ser um salão de festa? Porque, além de tudo, a Dai esqueceu de comentar, nós temos também um salão de festa infantil. Nossa, é que as festas são festas diferenciadas As com festas cunho pedagógico. né? Adoro Exato. essa coisa. É festa onde até o adulto participa. Eu amo. Gente, é muito diferenciado. Vocês precisam conhecer. E quando nós pegamos esse espaço em que a gente está hoje, Paula, assim, você imaginava tudo, menos o que ele é hoje. Eu ia perguntar como foi conseguir esse espaço, se foi muito difícil. Porque quando a gente fala em criança, você tem que pensar em tudo, né? Tem que ser um espaço que você consiga receber diferentes coisas, como vocês disseram, mas tem que ter acessibilidade, não tem que ter muita escada. Como é que foi o desafio de achar o imóvel? Foi difícil? Na verdade, foi desafiador. Não foi difícil porque a gente já sabia o local. Já tinham definido ali onde vocês queriam primeiro. Exatamente. Nós fizemos toda uma pesquisa de região, pesquisa de interesse, olhamos muitos bairros, olhávamos muito a questão de acessibilidade, porque tinha que ser um local de fácil acesso, próximo enfim, né? Hoje a gente está muito próximo das linhas de trem, ônibus, muito próximo ao centro de Mauá, porém não no centro. Sim. Porque era uma coisa que também nós olhávamos, porque a questão do centro, barulho, agitação, estacionar, não, nós precisávamos de um local tranquilo, seguro e muito próximo ao centro. Achamos. Foi desafiador,
Porque quando a gente pegou aquele imóvel, ele estava daquele jeito, né? Então, imagina um imóvel há 2 anos parado. Fechado. Ele tinha vindo aí de um centro de reabilitação, então ele tinha uma outra proposta. Ele tinha sido, enfim, invadido na pandemia, então ele estava realmente muito deteriorado. E aí, eu acho que até o dono do imóvel, quando nós falamos a ideia, ele olhava... Ele acreditou. E aí, foi até engraçado. Uma das primeiras pessoas, obviamente, a ver o espaço pronto foi ele. E ele se emocionou. Ele se emocionou, Paula, quando a gente... Porque a gente falava, era Vocês muito... deram vida para esse lugar. E foi realmente isso que a gente trouxe. A primeira vida que a gente resgatou foi do espaço. Eu falo que se é sobre propósito, se a gente quer resgatar famílias, o primeiro lugar que nós resgatamos foi ali. As pessoas não acreditavam como era e como ficou. Fizemos, né, tudo, paisagismo, todo um investimento ali em infraestrutura, separamos os ambientes. Hoje, quando você entra lá, você consegue enxergar porque está tudo separado. A cafeteria tem a sua própria entrada, o salão de festas tem a sua própria entrada, totalmente separada. A parte dos adultos é separado das crianças. Exatamente. Tá tudo no ambiente, mas quando a gente fala de separação, é ali a questão de porta, né? A separação Exato. E bonitinha. vocês têm também a opção do coworking, né? Que é bastante interessante. também. Isso é interessante, porque assim, a primeira que eu vi foi em Santo André, que é o Espaço Cantarola, que eu sou totalmente apaixonada. E foi o que eu falei, a minha festa de 40 anos afetiva foi no espaço infantil, gente. Oh, não acredito! Nossa, que legal, diferente, porque hein? querendo ou não, você tem um monte de mães com crianças pequenas, a gente queria usar o espaço, o que eu precisava? Precisava da monitoria. Pronto. Então a gente fez uma festa de adultos. Achei. As crianças brincando. Com as crianças brincando. E eu fiquei muito apaixonada quando eu conheci. Então, quando eu soube que o Family tinha a mesma ideia, eu fiquei também muito encantada, porque você tem muitas mães que no dia a dia acabam precisando, por exemplo, fazer uma reunião e a criança não tem que ficar, ó mãe! Ó mãe! Exatamente. E aí você tem esse espaço onde a mãe pode ficar enquanto a criança está sendo observada, Isso. né? Então você tem planos, por exemplo, semanais, mensais, ou eu posso chegar e fazer só o dia. Você pode fazer o dia, tem mães que fecham pacotes, por exemplo, a gente tem lá um grupo de mães que elas se reúnem toda quarta-feira, porque, inclusive 2 filhinhas, né, as meninas aí de uma delas fica na gastronomia, e aí, propositadamente, ela leva para gastronomia, fica no coworking o dia inteiro. Então, a quarta-feira é delas. Elas já reservam a sala e ali é o dia que elas fazem aí suas reuniões, seus encontros. Mas a gente tem agenda aberta, a gente funciona inclusive aos sábados, finais de semana, sabe como é empreendedor, né? Sim. Fala no começo, você me fala, é feriado, eu abro. Pra pessoa, bora! Bora! Ou seja, o Family Sexta-feira Heaven ele é agora. totalmente flexível quanto a horários, dias, mensais. É conforme a sua demanda. Igual É a você demanda. falou, liguei pra Dai, me ajuda. É isso, pode deixar horas, totalmente tranquilo. Nós somos Exatamente. adaptáveis. Somos adaptados. E vocês viralizaram, né, na internet, né, com o macaquinho roubando Oh, o... meu Deus. Você vê. E por fim ele foi resgatado, Ele nós foi! até choramos. Oh, meu foi. Deus! Foi resgatado, e aí... E é muito fofo, porque você vê que você tá numa região muito bacana, mas querendo ou não, É. você tem essa coisa de fauna e Exato. flora numa Exato. região central. Mas calma, que agora nós temos uma mascote oficial lá, nós temos uma coelha. Olha a Luna. isso. Ela Ai, é meu mascote Deus. oficial do espaço. Então todas as crianças que vão lá, pegam a Luna no Substituímos. colo, substituímos o macaco, e tá tudo bem. Eu acho até melhor, gente, porque o macaco a gente fica um pouco assim, né? Exatamente. Eu vou com a criança, Não, e aí até trazendo essa questão do vídeo, foi muito engraçado. Demos nome pra ele, Paulo Chico. do Mas ele céu. vinha sempre, gente. Ele vinha sempre, todos Ele já os tava dias. danado, tava comendo na mão e tudo. Ai, meu Todos Deus. os dias. E aí, assim, querendo ou não, a gente se apega. Obviamente, gente, deixando claro, não era nosso, Não é tá? não, gente. Não, eu também moro ali na região, É. eles aparecem como visitantes. Nossa, e aí, na verdade, ali no entorno tem regiões bastante preservadas, tem inclusive uma semifloresta ali próximo, então ele era nativo de lá, mas ele vinha muito e ele já estava habituado àquela região mais urbana. E amava crianças.
Ah, gostava de fazer verdade. shows. Ele adorava fazer um espetáculo das crianças. As crianças já Adoravam não tinham mais nem ele. medo. Obviamente que o medo era maior nosso, né? sim. Do contato muito próximo. Mas a gente já tinha acostumado lá dar a frutinha dele do dia. Olhava ele todo dia na árvore. E já vinha na minha mão, né? Sim. Porque aí sim eu já tinha uma proximidade. Menina, sentimos muito. Obviamente que agora ele está bem cuidado. Ele está numa, né? Então foi pro Uma Mazuco? reserva. Ele foi para um lugar em Sorocaba Ah, Sorocaba. que cuida de primatas. Então ele tá lá, a gente já entrou em contato para saber. Vamos enfim. fazer uma visita. Já vai, já Em vou breve levar as vamos crianças postar, pra poder levar. Pra saber como ele está. Matar a saudade do Chico. Do Chico. Mas é isso. E aí, muito nessa linha, Paula, assim, a gente acredita muito nesse contato da criança com o meio, com a natureza, com outros seres. Então, assim, pegamos a coelha, óbvio, não foi só por conta da Páscoa, tá? Pelo amor de Deus, que nós nem somos a favor desse tipo de exploração do animal nesse sentido. Pelo contrário, a Luna, ela veio para ficar, ela é alimentada pelas crianças, o ambiente dela é limpo pelas crianças, porque ali eu trabalho responsabilidade e Sim, autonomia, Sim. que é super importante também. A criança precisa E ter. emoção, né? Emocional é muito Emoção. importante também nesse sentido. Total. E além disso, a gente tem também as nossas idas extra classe. Então a gente teve recentemente um Bom Dia São Paulo, que eu até Saímos na comentei. Globo. É aquele Olha. assim, mãe, tô na Globo. Mas assim, as crianças foram à Biblioteca Municipal de Mauá. Foi bastante importante esse contato delas. A maioria nunca tinha entrado. Nunca nem sabe o que é uma Não biblioteca, sabe nem né? o que é uma biblioteca, Eu acho gente, que minha filha não carteirinha. sabe. E eu vou te falar, foi surreal. Nossa, Foi interessante. surreal Muito top. a experiência. Assim como foi surreal a parceria que a gente fez com uma horta ali da região, bem muito próximo do nosso espaço. E a gente tem um contato agora com essa horta quinzenalmente, a cada 20 dias, de levar as crianças para experiências lá. O plantio, a mão na terra, sabe? Isso Tinha crianças falta. que nunca tinham visto minhoca. Ai, menina, Olha que interessante, aliás, foi o ponto engraçado, alto, né? gente. Ponto alto da nossa horta não foi o plantio, foi a minhoca. Deixa eles acharem os tatus. Tatuzinho. Na hora que Não, começarem a fazer o tatu rolar, igual a gente fazia quando era Foi, criança. Exato. É sobre isso. Essas vivências que nós tínhamos, que a Eles gente não têm. Hoje em dia não tem. Não tem. A De gente brincar vê na muita. rua, esse espaço que hoje a gente não se sente seguro de deixar as crianças na rua, na verdade, Sim. né? E querendo ou não, quando tá em casa, a gente tá olhando e tá na televisão. E aí vocês fazem exatamente essa coisa do contraturno. Então, por exemplo, minha filha estuda de manhã, Exato. eu preciso dessa ajuda no contraturno. E eu posso procurar por vocês, Pronto. que vocês têm isso. Exatamente. Oficina de férias agora, inclusive. Em A escola julho, entrou de férias, os pais continuam trabalhando. Onde eu vou deixar meu filho? No Family no Hub. Family Heaven. Quero cursos extras, cursos, por exemplo, para aperfeiçoamento, como é o curso de gastronomia infantil, que graças a Deus, né, tem sido um sucesso. Ou a musicalização, com a Tati Argazuco, que nem preciso falar muito, porque ela é maravilhosa. A Tati aqui também pra vocês conhecerem, mas a Tati é maravilhosa. Maravilhosa. A Tati, gente, eu falo que ela foi um achado nosso, porque ela já tem um espaço e eu consegui tirá-la, falar assim, pelo amor de Deus, vem aqui, dá aula pra gente, porque ela é uma excelente profissional. E é isso, a gente tem ali o que a gente acredita, o que vai contribuir para o desenvolvimento da criança como um todo. Por isso que no vídeo, por exemplo, a gente vê crianças maiores. É engraçado, né? Porque você vê do pequeno ao menino de 11, 12 anos. E aí você fala, nossa, mas prende a atenção? Tem interesse do maior? Gente, ou se tem. E foi uma descoberta para nós também. Esse brincar, essa questão da coletividade. Horas separados, horas juntos. Eles se respeitam. Eles colocam as suas regras, assim como era na rua. Na rua, a gente não separava, né? Não, ia todo mundo misturado. Pronto, era tipo, tudo filho junto do vizinho. Exatamente. Não tinha faixa etária, não tinha é menino, é menina, não tinha. Era tudo junto e misturado. E na rua a gente tinha os nossos combinados, as nossas regras sociais.
Aqui a gente tem também. Eles têm as regras sociais e é por isso que numa aula de gastronomia, por exemplo, eu tenho a pitica de 5 e eu tenho a maior de 9. E é interessante para ambos, porque ali eu estou trabalhando N questões que um contribui com o outro. Então, recentemente nós fizemos oficinas para bebês e foi um sucesso. É então verdade. tá aberta a temporada para bebês também, Com né? certeza. Começa amanhã. A partir de terça-feira, Paula, a gente começa o grupo de bebês. Então, todas as terças-feiras nós teremos essa imersão, aí sim, direcionado a essa faixa etária, esse grupo de faixa etária, com o responsável junto. Incrível. Então, musicalização com a Tati fará parte desse programa e após a musicalização, as atividades direcionadas aos bebês. Que é essa coisa mais de explorar mesmo os sentidos, de tato, essas coisas de... Porque nós estamos tendo muita procura, né? As mães não têm onde levar os bebês. Daí Everton, eu só fico em casa cuidando dele, tá? Mas pra onde eu vou levar? Às vezes levo pro shopping alguma coisa e a brincadeira é comum. O que eu posso fazer de diferente? No Family Heavy vai encontrar. Exato. E é muito importante, Paulo, para aquela mamãe que ainda não sente muitas vezes segura para deixar a criança num berçário, né, numa creche, enfim, tem a disponibilidade de levá-lo a espaços diferentes. Então, eu falo que o Family ele vem para essa função, uma preparação para o momento essencial, que é o momento escolar. Gente, de forma alguma, aliás, quero deixar muito claro, a gente não substitui a importância de uma escola, e aqui eu falo enquanto pedagoga, né? Eu entendo a importância, o quanto é essencial tudo que a criança vivencia, mas a gente vem numa contrapartida, e na verdade nem um contraponto, a gente vem somando. Porque o que a gente vai ter lá? As vivências. É a BNCC na prática, é a Base Nacional Comum Curricular na prática, sendo vivenciada nos campos de experiência, sendo vivenciada nas práticas cotidianas. Desculpa. E é sobre isso. Então, o bebê que está lá, ele vai trabalhar a parte sensorial, psicomotora, enfim, tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento dentro do grupo de faixa etária. E é interessante tanto para mãe quanto para bebê. Eu fiz isso com a minha filha, porque quando a gente não está preparado ainda para ter aquela vivência longe da criança no dia a dia, a criança ainda precisa estar com outras crianças, ter essa primeira vivência, esse primeiro contato social. E aí a gente tinha isso nas aulas, por exemplo, da Tati de musicalização que a gente fazia, e são realmente, gente, a Isa começou a fazer com 8 meses. Ela começou a fazer com 8 meses. Quando ela começou a fazer, no final do mês, ela tava falando, mamãe, eu não tô brincando. Porque essa coisa de você estimular, e o estímulo ajuda a criança no desenvolvimento. Então, com 8 meses, ela tava falando, mamãe. Que legal. Que legal. Mamãe. E eu falei pra Tati depois, ela começou a andar antes, ela falava com muito mais fluidez que outras crianças, e a Tati foi sempre muito certeira. Paula, a música trabalha o cérebro da criança nesse primeiro ano de vida de uma maneira muito importante no desenvolvimento dele, do psicomotor. Exato. Então, é uma ferramenta fundamental e é uma aula que vale muito, gente. Vão nessa vivência aí, as mães com os bebês. Exatamente. Façam um mês para vocês conhecerem, vocês não vão mais parar. Com certeza. E assim, Paula, às vezes a gente tem a ilusão, até eu falo enquanto pedagoga, de que eu consigo trabalhar isso com meu filho em casa. Não é a mesma coisa. Não, gente. Sabe por quê? Porque a criança precisa de uma coisa chamada socialização. Ela precisa das trocas, ela precisa dos conflitos, eles são importantes, eles são reguladores. Então, tudo isso que a gente às vezes quer, né, assim, eu quero ali proteger o meu filho para que ele ainda não vivencie. Deixa eu te contar uma coisa, isso é importante, é essencial para o desenvolvimento dele. Então, leve um dia, vamos fazer uma aula experimental lá com a gente, você estará junto o tempo todo, isso dá uma segurança também para a mamãe, né? E isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança como um todo. Então, estamos aí, viemos para ficar, né, amor? Sim. Deus quiser. Agora, eu queria que vocês me contassem como é que funciona, então, a ideia das festas afetivas, porque, como eu disse, eu acho muito bacana. Diferente. Então, você tem o espaço é só seu, não vou estar com os meus convidados e vai aparecer algum fulano que eu nunca vi na minha vida, né? Como é que funciona?
Normalmente acontecem aos finais de semana, tá, Paulo? Justamente por conta dessa exclusividade. Então, a gente sempre pede ou finais de semana ou dias da semana à noite, porque a gente consegue uma exclusividade. E aí, o legal é que você não vai usar um salão de festas. Eu tava falando hoje com uma mamãe que entrou em contato. Você tem acesso a praticamente a mais da metade da casa, a mais da metade ali do espaço externo, espaço interno, playground, quadra, e uma equipe de recreadores que vai montar as atividades direcionadas. Eu falo que isso é um diferencial também, porque normalmente é aquele negócio, né? É arroz com feijão para todo mundo. Não, nós acreditamos em uma proposta em que, primeiro, qual é o grupo de faixa etária que eu terei? Qual é a idade da criança, o tema da festa? Em cima disso, a gente monta as oficinas e as brincadeiras que nós teremos. Ora envolvendo adultos, né? Então, por exemplo, a gente teve uma recentemente que foi com o tema Palmeiras. A gente tinha um duplo desafio. Era uma menina. O tema era Palmeiras, e aí nós tínhamos muito adultos. Legal, bora fazer. Primeiro precisamos envolver os adultos. Porque, enfim, já que eu tenho uma festa com muitos adultos, eu preciso fazer com que eles se movimentem e se sintam participantes. Nós tivemos jogos coletivos, obviamente para dificultar, com a perninha ali amarrada, pai e filho. E, gente, foi assim, é uma brincadeira. Sensacional. Foi sensacional. É óbvio. Os pais brincam muito, os adultos Muito, né? Tudo bem É voltar que a para a gente, infância, né? a gente fala que eles levam muito a sério. Derrubavam as São crianças, competitivos, são. né? Até no penúltimo nós tivemos torta na cara. Meu Que Deus. quase todos os adultos participaram. Então, assim, uma vez que as pessoas entendem o que é uma festa afetiva, diferente de todas as outras que tem por aí, porque geralmente, o que é festa infantil que a gente entende, tá? É um salão de festa onde tem os brinquedão e fica lá os monitores olhando. Sim. A proposta do Family Heavy é totalmente diferente, todo mundo participa. E nós fazemos tudo com muito amor e carinho. Desde o começo ao fim, é tudo muito personalizado e negociado com os pais. Sim. Então, arrisco a dizer para você que 70% dos pais que fazem orçamento no Family Heavy de festas infantil e entende o propósito e a proposta, acaba fechando. E as últimas foi tudo sucesso. Graças total, a muito Deus. legal. Mas e aí vocês oferecem também a alimentação ou vocês sugerem alguém para fazer o atendimento? Na verdade, a gente terceiriza esse serviço. Uhum. Eu brinco que o que a gente faz com excelência é nosso. O que a gente não faz, o que a gente não domina, a gente chama os amiguinhos que sabem. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem parceiros de Uhum. alimentação, decoração. Existe uma parceira aí que vem, que é a Virtus Personalizados. Ela vem, já decora, já deixa tudo lindo, perfeito. E aí a gente tem parceiros para tudo. Então, nós vamos oferecer para os pais pacotes que, do mais por básico, exemplo, só o espaço com a básico. monitoria. Isso. Mas Ao aí- Ou não se completo. preocupar com nada. E aí eu posso já pegar a alimentação sugerindo o que Sim, vocês tem duas indicam, a opções. parte de Ex- como chama? de De decoração, decoração. tudo. Isso. O Tem que a essas duas gente não opções. abre mão, que aí eu falo que faz parte da essência ali do espaço, é a equipe de recreação. Porque são os recreadores que vão fazer Sim, o negócio claro. acontecer, né? Não, E é a nossa presença proposta. de acompanhar do início ao fim, Sempre. para que tudo saia com muito amor e carinho. Sempre. Eu e a Dani, nós fizemos questão de participar de todas as festas. É o olho do dono que engorda o negócio, né? Então vocês estão bem ali, isso. qualquer coisa que saiu do lugar, eu vou chegar para um de vocês e falar, gente, Isso aí. É sobre isso, Paulo. E é isso, nós estamos começando somente esse trabalho, tem muita coisa pela frente. Tem. Ainda não está do jeito que nós sonhamos, do jeito que a gente quer que esteja, mas isso é ótimo, porque eu falo que nós não podemos estar satisfeitos. Pelo contrário, a insatisfação gera crescimento. mas vocês já têm alguma coisa assim, alguma coisa em vista que vocês podem contar, alguma oficina que vocês estão querendo trazer? Pois é, temos algumas coisas, algumas estruturais de mudanças que teremos no próximo mês aí de melhoria, de novidades que a gente quer trazer para as crianças. A oficina mais recente que nós vamos abrir é essa, Dos dos bebês. bebês, que começa inclusive amanhã. E
a segunda turma de gastronomia, que nós teremos também. Como essa já está caminhando para o fim, ela finaliza agora em junho, nós abriremos uma segunda turma. E essa segunda turma vem aí com muitas novidades, com aulas diferentes, enfim. E a gastronomia, Daiane, funciona em algum dia específico da semana? Qual horário? Exatamente, funciona assim. A primeira turma está agora às quartas-feiras, 10 horas da manhã. A segunda turma nós estamos abrindo às segundas-feiras, será sempre de segunda, 10 horas da manhã, e abriremos o horário à tarde também, para as crianças que estudam de manhã. Tá? Então, a turma da tarde às 14 horas. Então, olha aí, ela já vai abrir 2 turmas de gastronomia no segundo semestre, é isso? Ainda no primeiro. No primeiro, agora. já começa agora. Ó, e fiquem atentos aí nas redes sociais, porque a Daiane, ela é uma pedagoga que pensa fora da caixa, tá sonhando todos os dias. Então vocês podem acordar e ter coisas diferentes lá no Instagram. Como foi do circo. Do circo, do nada. Do foi Neida, assim, ela falou, do quero no dia do Neida. circo, uma oficina de circo. E foi, aconteceu, foi Minha um filha sucesso. ficou encantada que o cachorro era gigante. Ele é enorme. Não, e é assim, ó. O que eu falo, tem coisas que eu ainda não posso falar, porque eu dependo dos amiguinhos. Mas a gente tá em contato com o bombeiro, em contato com Olha lá. escoteiro. Já tá falando aqui, ó. Então eu tô esperando, né? Vamos entender se Vai eles chegar o dia do abrem as bombeiro. portas. Abrem, passa o contato. Para que a gente sair daqui, eu já passo o contato certinho pra você. Eu vou então dar um spoiler. quero. Nós estamos estudando Vale Night pros pais, hein? Vale Night gosto. pros pais. Por favor. Vale Night pros Esse pais. aqui agora vocês em mandam maio. no WhatsApp. Agora em maio, Agora hein? em maio. Os Esse pais esperar. precisam ter Vale Night. E um que tá sendo aí, esse aí a gente tá saindo do forninho ainda essa semana, no mais tardar início da próxima a gente já libera os ingressos, que é pra nossa festa da família. A gente, obviamente, o nosso espaço, ele visa o quê? Família. Então, uma das festas mais importantes que nós teremos é a festa da família agora dia 17 de maio, e ela vem com N oportunidades de oficinas para a família. Oficina pai e filho, Chega, não oficina fala muito, mamãe. Não, pode falar com você aqui. Não dá spoiler, chega. E parte de cuidado e bem-estar Tudo no mesmo na dia. faixa. Ah, Gente! e você falou de aula experimental. Então, quem quiser conhecer, pode ligar, chamar no Sim, WhatsApp, fazer uma aula sim, com experimental, certeza. conhecer o Agendar espaço. Uma aula de Nossa. adaptação, é possível Com sim. certeza. Inclusive, aula experimental, a professora de Pilates recentemente comunicou que abriu a aula experimental de Pilates. Olha Exato. que legal. É. Tanto para adulto quanto para criança, a gente trabalha com aula experimental porque as pessoas precisam se sentir seguras Sim. para fechar algo, para comprar algo, enfim. E ainda mais se tratando de um serviço. Uhum. Então, a gente abre aula experimental, inclusive, da recreação. Quer deixar seu filho, quer vir, ficar aqui junto um tempinho. Tomar um café. Tomar um café e ver como é que ele fica. Zero problema em relação a isso. A gente abre. Então tá bom. Tá. Então vamos lá, gente. Espaço Family Heaven no Instagram, é isso. Exatamente. Lá vai ter o link para chamar o WhatsApp de vocês também, Isso. para fazer o agendamento. Então, as Exatamente. oficinas acontecem de segunda a sexta. Qual que é o horário que tá aberto? Das 8 às 18 horas. E sábados esporádicos a gente abre também, aí nós avisamos com antecedência. Como essa, no caso agora da festa de 17 da família. Exatamente. Aí vocês colocam os ingressos à venda, porque tem que também saber quantas pessoas vocês vão atender, né? Não é assim. Esse aí é mais por conta de uma organização de evento, Uhum, tá? Então, a gente claro. preza muito tudo que a O gente espaço faz. físico, né? Saber o bem-estar das Exatamente. pessoas, que não você tá com criança, não é assim. Exato. As oficinas requerem um material, requerem uma organização, os profissionais que virão. Já tô dando spoiler que vai ter mais de um profissional convidado. E aí, nós precisamos de toda essa prévia. Então, aguardem que logo mais vocês saberão tudo em detalhes. Então vamos lá. Family Heaven, em Mauá, na rua Sorocaba, número 35. 35, de segunda a sexta, das 8 às 18. Tem aula de gastronomia, tem aula de musicalização, tem oficinas sensoriais agora para os bebês, tem pilates, tem serviços de bem-estar, de Massagem. estética, massagem, tá aberto. Salão de festa. Tem salão de festas, tem coworking. Exatamente. Então, para quem não conhece, Mauá tá com um espaço incrível, como eles disseram, algo que no ABC e aparentemente em muitos lugares é muito novo, porque a gente não tem essa junção de preocupação de bem-estar dos pais e uma casa de brincadeira. criança. Então,
temos esse espaço agora em Mauá. Conheçam, vocês não podem perder. Então, Daiane e Everton, muito obrigada por Nós vocês que terem agradecemos. vindo. Nós Nosso podcast está aberto para agradecemos. vocês, o nosso jornal está aberto para vocês. Agradecemos obrigado. vocês que ficaram aí em casa com a gente também. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva, que a gente vai trazer mais pessoas, mais locais aqui do ABC para vocês conhecerem. É muito importante esse giro, porque, como a Daiane disse, em Mauá, a gente tem uma oferta de serviços muito bacana, mas às vezes a gente não conhece, Exato. porque falta fazer essa informação rodar. Então, você que também tem um negócio, entre em contato com a gente, pode chamar, vai ser um prazer receber vocês. Com Ok, certeza. muito obrigado, Muito viu? obrigada, viu, Paula? Assim, para nós é uma honra Total. estar aqui. Esse é o nosso primeiro podcast. É o primeiro de muitos. De muitos, com certeza. Mas para nós é uma honra poder falar sobre algo em que nós acreditamos. É sobre isso. Não é um negócio, né? Realmente é um Propósito. propósito de vida que eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque eu conheci e realmente é incrível. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pelo tempo Obrigado. de vocês que ficaram com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.